Isso aí, pessoal. Estamos aqui de novo com quem? Com ela que encanta os Tasmanias, que faz as crianças pequenas dormirem e acordarem vivas. Ela, Lívia. Meu Deus, vamos falar o quê? Ser mãe, ser empreendedora, ser os dois ao mesmo tempo. Quem chegou primeiro? O ovo ou galinha? Bora lá, Lívia, tamo junto. E aí, o que você quer saber Então, dessa pessoa aqui? Primeiro, vamos começar desde o começo, né? Como é que surgiu essa ideia de ser empreendedora na arte? Fala um pouco da Lico, fala um pouco... A Lívia é a nossa amiga aqui pessoal, ela trabalha com a gente nas segundas-feiras, está sempre com a gente nas segundas de sintonia, também é nossa amiga pessoal, participa do laboratório com a gente, ó, tamo junto. Fala um pouco, então, quem que é a Lico? O que que é a Lico? Quem que é a Lívia? O que que é a Lívia? Conta um pouco pra gente. O que é Lico, o que é Lívia, Lívia, Tudo Lico, junto, Lico, se tá Lívia, junto, se tá misturado, tamo junto. Então, vou contar. Então, vamos lá. Bom, a Lico é uma escola. Hoje eu sei que ela é uma escola. Eu demorei muito tempo para saber se ela era uma escola, se era uma empresa, se o que a gente fazia realmente, né? Mas ela é uma escola de teatro para crianças, né? De expressão teatral, não de teatro, porque a gente usa das técnicas do teatro, de ferramentas que a gente tem no teatro, como jogos, atividades, para o desenvolvimento da criança. Então, a gente traz esse conteúdo, né, essa ferramenta ali, para a criança conseguir se conhecer um pouquinho mais, para conseguir ali saber que o limite dela vai um pouquinho além daquilo que ela já sabe, né? Em relação a quê? A voz, em relação à parte cognitiva e em relação ao corpo, onde tudo ali é novidade, né? Uma criança de 4 anos, né? O Ian, meu filho de 4 anos, está descobrindo agora que sabe assobiar. E ele fica para lá e para cá tentando, mãe, eu consegui. Então, assim, são muitas novidades nessa fase, né? Nessa fase da infância. E a gente dá uma ajudinha nisso, né? Trazendo jogos, atividades para que a criança realmente se coloque naquele lugar. E saiba, poxa, consigo colocar meu braço um pouquinho mais para cá? Poxa, consigo dar uma cambalhota, né? Conseguir falar dessa forma. Existem várias formas da gente falar, da gente cantar. O que é cantar? O que é falar? Então, assim, a gente vai trazendo de uma forma lúdica, bem descontraída, brincando e se divertindo, que é a coisa mais importante das aulas da Lico, é que as crianças se divirtam e que os professores também se divirtam com eles, que é uma troca, né? Eles não estão ali para ensinar, para impor nada, né? A gente está ali junto com as crianças para poder se divertir e dali vai surgir algo muito rico, né? Que é esse aprendizado com aquele momento, em que a criança aprende com o outro amiguinho que está junto, aprende com o professor, aprende com o ambiente, né? E com aquilo que está sendo criado ali naquele momento. Muito legal, mas aqui o carro já está andando, né? Você está dirigindo no carro, mas como que esse carro deu a primeira marcha? Como é que nasceu a Lico? Da onde que nasceu essa ideia? Eu sou atriz, sou pedagoga e hoje eu tenho a Lico Arte. Então, vamos lá, desde o início. Eu sempre fui uma menina muito, assim, moleca, tá? Aquela moleca que gostava de subir em árvore. Nunca fui aquela menininha bonitinha que colocava uma roupa. Minha mãe colocava vestido e eu já estava ali toda suja, já estava no meio da lama, da areia, brincando. E eu gostava de explorar as coisas, né? E eu gostava muito de me apresentar, de falar, de me expor, né? E ela foi percebendo isso em mim, poxa, né? Aí tem alguma coisa, aí tem... E na minha adolescência, nem foi na adolescência, eu tinha o quê? Uns 12 anos, começou a Chiquititas. Lembra das Chiquititas? Lembro. E eu queria ser uma Chiquitita. Que hoje tem a nova versão e a minha enteada Nanda assiste Chiquitita e eu assisto com ela. Olha lá.
E eu não aceitava não, assim, eu queria ser uma Chiquitita e eu conversei com a minha mãe, eu quero ser uma Chiquitita porque, nossa, vai ter um teste, daí a gente começou a ir atrás de teste, a minha mãe encantada com tudo isso, né? E aí ela percebeu, filha, mas para que isso aconteça, vamos atrás de uma escola de teatro. E nós fomos atrás de uma escola e ela me colocou no teatro. Isso foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Porque nesse momento, a partir da minha primeira aula, eu nunca mais parei de fazer teatro. E foi um bichinho, a gente fala assim que a arte é como se fosse um bichinho que te pica e você é contagiado por esse mundo, né? E depois disso eu não consegui parar mais e eu não me imaginava em outra área, não me imaginava assim, fazendo qualquer outra coisa. E, né, eu fui crescendo nesse meio, fui aprendendo e quando eu fui fazer vestibular, as pessoas falam, eu vou fazer direito, vou fazer medicina. Cara, eu não gosto de nada disso. O que eu vou fazer? Né? Só que eu já tinha estudado tanto em relação ao teatro que eu também não tinha vontade de fazer artes cênicas. Eu queria fazer algo que complementasse essa área da minha vida, né? Como atriz. E aí eu vou fazer psicologia. Aí tentei psicologia, mas ainda não era aquilo que eu queria, assim. Eu fui acompanhar uma tia minha que estava fazendo pedagogia e ela trabalhava numa escola aqui em Curitiba. E eu fui acompanhar ela na escola onde ela dava, fui conhecer a escola que ela dava aula e fui conhecer a faculdade. E me encantei por isso, porque desde pequena, eu não sei porquê, acho que isso tem a ver com algo de uma vida passada e que eu tenho que cumprir aqui, mas eu sempre estive envolvida por crianças, né? Rodeada por crianças. E quando eu era pequena mesmo, eu tinha vários primos e quem cuidava das crianças sempre era a Lívia, que estava ali rodeada das crianças, que cuidava de todo mundo, que fazia brincadeiras e que trazia tudo isso. E aí eu me encantei com a escola de educação infantil, com aquelas crianças e o jeito deles tratarem as crianças. É uma escola que tem um método bem diferente, mais construtivista, mais com um olhar realmente, com o respeito pela criança. E eu me encantei com aquilo e eu vou fazer pedagogia. Eu não sabia que isso no futuro ia casar, que ia dar certo ali, o teatro com a pedagogia. Eu não sabia de nada disso. E o que eu menos queria era dar aula de teatro. Eu nunca pensei em dar aula de teatro, eu queria atuar. Eu queria trabalhar no teatro, né, com espetáculos, eu queria ir para a TV, eu queria fazer cinema e publicidade, que é algo que eu tenho uma paixão, assim. E aí, depois que eu comecei a fazer ali pedagogia, perto de me formar, o Jorge Sada, da Cena 1, que é onde eu me formei como atriz, me chamou para ser pedagoga lá. Até então, eu dava aula em outras escolas, mas dava aula regular, né, para as crianças e fui criando experiência com tudo isso, com as crianças. E fui me encantando com esse lado, assim, né, realmente desse respeito pela infância. E continuava atuando nesse meio. E continuava atuando, né, continuava atuando na Cena 1, que é a escola que, né, eu levo junto comigo isso, porque foi onde eu cresci, onde eu aprendi tudo que eu sei hoje, né, foi lá na Cena 1. E aí eu fui ser pedagoga larguei tudo isso, né, saí das escolas e fui ser pedagoga lá na Cena 1. E fiquei lá por 2 anos. Lá eu comecei a ver uma outra forma, assim, de colocar em prática a área do artista mesmo, né, como professor. Porque eu comecei a cuidar, né, de toda a parte pedagógica, cuidar dos professores. Na época, a escola estava com 400 alunos, 40 professores, então era bastante gente, mas assim, me dava aquele tesão por fazer aquilo ali, sabe? Por cuidar de tudo aquilo, de colocar em prática também o que tinha aprendido, né, ali mesmo e também na faculdade. E aí também tinha aula para crianças. E eu comecei a dar aula para crianças na Cena 1. Eu era pedagoga e dava aula.
Depois disso, eu comecei a dar aula num módulo, que tem um grupo de formação do teatro lá, e eu dei aula num módulo para adultos de teatro para crianças, que é o teatro infantil, né? Onde a gente tinha que montar um espetáculo para crianças. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar sobre contação de histórias e começou, né, de volta, tudo isso voltando para a criança. E aí, nesse meio tempo, depois desses 2 anos, eu comecei a fazer mais publicidade. Eu comecei a chegar numa idade que começou a me favorecer, tanto a minha imagem quanto a minha voz. Eu comecei a passar em testes e comecei a fazer mais publicidade. E eu amava a publicidade e também amava estar na Cena 1. Mas aí eu não estava fazendo tudo, né? A gente tem que fazer escolhas na vida. Então, eu escolhi a área da publicidade. Eu estava fazendo A Mãe da Cassol Centerlar, na época, e a gente tinha que sair para gravar, tinha que viajar, e isso era muito ruim ali, porque eu tinha que estar ali o tempo todo, né? A gente trabalhava bastante, e até além do horário, por conta própria, porque a gente tinha uma paixão por aquele lugar, assim. Eu digo da Cena 1, né? E aí, eu saí da Cena 1, mas continuando com os projetos ali. E outra coisa que a gente fazia era teatro empresa. Então a gente ia até as empresas, montava os espetáculos, tinha um roteirista, alguém que escrevia esse texto para nós, e aí a gente chegava com tudo pronto, né? Uma das empresas que a gente fez e que foi incrível, assim, foi a Mondelez, sabe? A Mondelez aqui em Curitiba. E várias outras empresas. Nossa, tenho foto de tudo isso. Um dia eu mostro para vocês. Depois de tudo isso, eu comecei a me ver assim, publicidade não é todo o tempo que acontece, né? Aí encerrou também aquele contrato com a Cassol, e o que eu vou fazer agora, né? Eu comecei a dar aula de teatro em escolas de educação infantil, sozinha, com toda aquela experiência, as escolas precisam disso. Então, eu tenho uma tia que tem uma escola de educação infantil aqui, eu comecei nessa escola. E depois disso, ela ali, nossa, o Dani que dá aula de música, ele dá aula em várias escolas, por que você não faz isso? Tendo tempo também para a área para publicidade, para fazer também o que eu gostava, eu também estava em espetáculos, então isso, você precisa ter tempo para também colocar a tua carreira de atriz, de ator, né, em prática. E eu queria esse tempo, sabe, eu tenho um espetáculo, não, eu tenho tempo para ensaiar. Então, aí, depois disso, eu fui atrás de outras escolas. E eu comecei isso tudo naturalmente, assim. Não foi nada assim de uma forma, tô desesperado, vou atrás disso. Naturalmente, as coisas foram acontecendo. E eu fui lá, consegui mais uma escola, consegui mais outra escola. E eu fui vendo que eu já não estava dando mais conta, sabe? Mas então, o CNPJ Licoarte não existia ainda. Ele já existia? Ele já existia. Entendi. Porque para você trabalhar como ator, você tem que ter um MEI. Ah, entendi. E na verdade a Lico já vem desse MEI. Entendi. E o teu MEI, ele é o teu nome, ele não tem um nome fantasia, depois que a gente criou esse nome fantasia. Então, na verdade, a Lico começou quando eu comecei a dar aula nas escolas. Porque aí eu fornecia a nota pelo meu MEI. Entendi. Como eu também fornecia a nota desse meu MEI para os trabalhos que eu fazia como atriz, né? Então, ali começou. Aí, quando eu não estava dando mais conta, eu fui... gente, preciso de uma equipe. Então, começou como atriz, fez a pedagogia, daí, para ser atriz, você criou um MEI, que hoje é o mesmo MEI que é da Lico. Então, isso foi juntando e foi, daqui a pouco, quando você olhou para trás, foi assim... Antes eu era uma pedagoga atriz, hoje eu sou uma atriz pedagoga, sei lá o quê, tudo junto, misturado. Não, tem mais história. Nesse meio tempo, antes de conseguir a equipe, esse é um detalhe bem importante, assim, eu montava espetáculos nas escolas.
Então, né, dava aula o ano inteiro e da metade do ano para frente a gente já via o que a gente ia apresentar no final do ano, ensaiava com as crianças, tudo. E nessas apresentações onde você cria cenário, figurino, isso é muito legal para as crianças, mas a apresentação em si, nessa fase da infância, assim, eu digo até uns 5 anos, assim, e era a maioria das crianças que eu trabalhava era essa idade. Eles se sentem com uma pressão muito grande, Nervosismo, assim, sabe? muito Nervosismo muito grande. Teve uma das apresentações do final do ano que um aluno meu, os pais dele eram palhaços. Eles trabalhavam com isso. Na hora da apresentação, ele começou a passar mal. Ele, prof, eu não quero ir. E começou a vomitar. E aí eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo? Olha a pressão que eu tô criando em cima das crianças. E o teatro não é para isso. O teatro é para trazer uma coisa boa, uma coisa gostosa. É para trazer um conhecimento. A partir daquela apresentação, nós apresentamos, ele não participou. Porque no teatro ninguém é obrigado a fazer nada, né? Pelo menos nas aulas da Lico é assim. E eu falei, não precisa apresentar. Ele foi junto com os pais dele, com certeza deve ter ficado muito chateado de não conseguir apresentar. Isso deve ter criado ali alguma coisa que a gente conversou bastante, na outra semana conversamos novamente, sabe? Que não tinha problema nenhum ele não apresentar. Mas aí aconteceu ali o espetáculo, tudo, e a partir daquele momento eu pensei, cara, eu não vou ter mais apresentação. Eu não vou mais trabalhar com isso. Eu quero que o teatro traga algo bom, algo gostoso, que as crianças saiam com vontade de voltar para a próxima aula, sabe? E aí a gente criou uma metodologia diferente, que é trabalhar esses 3 pilares que a gente fala, que é o corpo, voz e mente, que é a parte cognitiva, e focar nisso, focar em cada aula. Então, o nosso mês, ele é separado assim, nos planejamentos, a gente separa uma aula é de corpo, uma aula é de voz, uma aula a gente traz a parte cognitiva, que são exercícios, atividades que desafiam você de uma forma diferente para trabalhar a parte cognitiva. E o final do mês, a última aula do mês, a gente trabalha uma apresentação, onde eles apresentam para os próprios colegas da turma. E se surgir uma vontade de se apresentar para a escola ou para alguém, aí a gente chama alguém da escola para poder estar ali junto, mas de uma forma muito natural, sabe? Uma contação de histórias ou alguma coisa que eles criaram ali naquele momento. E cada mês que a gente trabalha, a gente tem um universo que a gente trabalha, que é diferente. Então, por exemplo, um mês a gente trabalha fantasia, mundo mágico da fantasia. Esse mês está acontecendo isso agora. O outro mês a gente trabalha mágicos. Então a gente vai trabalhar tudo isso e traz esse repertório para a criança, sabe? Então, e depois disso, a Lico começou a ganhar ganhar uma forma que eu não sabia onde eu estava, né? Eu estava vivendo. Aquilo estava acontecendo e cada hora que acontecia alguma coisa eu ia trazendo aquele... Cara, isso não é legal. Isso é muito legal. Vamos colocar isso aqui. Vivendo e experienciando. Vivendo e experienciando. É interessante porque então, a gente está falando de situações onde elas nascem com algumas ideias, mas depois elas se misturam, né? E é aí que a gente vai chegar na cereja do bolo, que é como é que de empreendedora... Sim. Você vira mãe. Porque, assim, essa vida hoje de trabalho, cuidar de filhos e famílias e tudo mais, está cada vez mais sendo algo normal, né? As famílias, elas estão sendo formadas por cada um ocupando o seu papel e vivendo a sua vida conforme a pessoa tem a vontade, né? E você cria uma empresa... E daqui a pouco resolve ser mãe. Como é que... Porque há um planejamento, né? Ainda mais para a mulher, que é a mulher que vai gerar os primeiros anos, meses, anos até, ela é que dá mais atenção para o filho. Então, como é que foi essa transição desde um planejamento, ou seja, da primeira ideia, cara, agora eu quero ser mãe. E a Lico nesse meio termo, assim, conta como é que foi essa misturinha e como é que tá esse negocinho.
Sabe que desde que eu comecei a trabalhar com publicidade, que eu saí da Cena 1, foi o momento que eu queria ser mãe. Ali eu queria um tempo maior, porque eu queria ser mãe. Então eu comecei a me dedicar a isso. Só que aí isso dá um outro podcast para contar sobre esses 8 anos em que eu fui uma tentante, que a gente fala, né? Eu tentei ser mãe por 8 anos. E nesse meio tempo é que as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu achava que eu estava preparada para ser mãe, mas eu não estava, porque esses 8 anos foram muito importantes, né, nesse crescimento, tanto profissional, né, até em relação à espiritualidade, assim. Eu precisava desse tempo para crescer mesmo, sabe? E amadurecer. Então, e nesse meio tempo foram acontecendo as coisas. Quando eu engravidei, claro, foi uma alegria, né, maravilhosa, assim. E a gente estava muito mais do que preparado, né, para aquilo. E eu acho que tudo aconteceu no momento certo, assim. A única coisa que a gente vê, assim, que a gente não se preparou foi a pandemia, né? Mas quando eu engravidei, eu já tinha uma equipe que trabalhava, né? Eu já tinha treinado essa equipe já estava funcionando. Então, e eu tinha essa preocupação, né? Mesmo tentando ali engravidar e a gente não tinha desistido, em nenhum momento desistimos, né? Disso, que era um sonho, tanto meu quanto do meu marido. E nesse meio tempo eu fui criando, engraçado, né? Como as coisas acontecem assim. Eu fui criando essa equipe para que, né, ela pudesse também me dar um suporte nesse momento. Tanto numa gestação como na outra. E aí, então assim, eu pude ter tempo, porque, né, você é empreendedor, você não tem lá um benefício que vá suprir a tua parte financeira, né? Os auxílios e tudo mais. Eu tive uma licença maternidade, mas a gente nem se fala, né? E aí, eu consegui ter esse tempo para poder me dedicar às crianças, assim. Que também foi uma escolha sua, né? Você queria ter tempo para estar com eles. Sim. Até hoje, assim, né? Eu fico todas as manhãs com as crianças, né? Então, eu cuido da casa, eu cuido das crianças, eu cuido da comida. Então, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de me dedicar a eles. E eu tive 8 anos para me preparar para isso. Então, hoje eu me vejo assim, cara, se eu desistir, quem vai fazer? Por mim, eu tô aqui, eu estudei sobre isso, eu me preparei para isso, agora eu quero colocar em prática. Então, assim, os meus filhos são as minhas paixões. A Lico também é uma paixão. E eu não posso desistir nem de um e nem de outro. Então, às vezes eu falo, eu vou largar tudo, não dá pra fazer, não tenho tempo, né? A gente sempre fala isso, que não tem tempo pra nada. A gente tem tempo, dá pra fazer. Mas eu aprendi algo muito importante na minha vida, ainda mais depois que eu fui mãe, que é a agenda. Você tem que ter um planejamento. Ainda mais com meu marido, que é engenheiro mecânico ainda, gosta de planilhas, Na verdade, né? Ele é fotógrafo. Tá. E nas horas vagas, entendi. Ele é engenheiro mecânico, né? Que é o nosso fotógrafo da Segunda de Sintonia. Quem já viu as fotos dele aí sabe que o cara tem um olhar, olhar afinado. E, na verdade, assim, né? Junta um engenheiro mecânico com uma pedagoga, atriz, que tem uma escola de artes, né? Sim. Cara, não vai dar certo isso aí. Pelo contrário, dá muito certo, porque ele tem ferramentas que eu não tenho. E eu também tenho ferramentas que ele não tem e a gente vai se ajudando. Então ele me ajuda muito nessa parte, na questão financeira. Eu gosto de ir lá, de fazer acontecer, de realizar. Sabe, isso me dá um flow gigante, assim. Por isso que a publicidade é algo que me dá esse flow. Porque chegar, gravar, ter a equipe, decorar texto e estar ali junto e fazer acontecer e depois ver o resultado, nossa, isso é
É muito incrível. É legal a gente ver a complementariedade, né? A gente também vem de alguns Simbora aí, alguns programas comentando sobre isso, de como é importante a gente ter complementariedade de talentos, de personalidades, de seres humanos que decidem, né, estarem juntos, decidem construir algo juntos, a realizar algo, né? Porque empreender é se colocar à disposição para realizar algo, né? Se colocar em movimento. E a gente começa a entender cada vez mais o quanto é importante a gente olhar para as pessoas que estão perto da gente, identificar os talentos dela, identificar no que elas são boas, olhar para dentro, né, se identificar, ver onde a gente se encaixa em tudo aquilo, o que temos de bom para oferecer, juntar tudo isso e aí sair realizando, porque é o que a gente veio fazer aqui, né, realizar. Como é que é a rotina hoje do dia a dia, com 2 filhos, com uma empresa, com toda essa loucura? Você falou um ponto bem importante agora, porque quando veio a pandemia, né, a gente tava com 2 filhos, né, o Leandro soube de uma notícia bombástica, assim, também na família, que exigiu bastante da nossa energia, assim. A gente começou a fazer terapia. E aí, na terapia, e também sabendo dos nossos talentos naturais, ajudou a gente a perceber que o que a gente cobrava um do outro, a gente não ia ter respostas daquilo, a gente não ia ter retornos legais, assim, sabe? Igual, sei lá, vamos falar de uma coisa bem besta, assim, de eu pedir pro Leandro fazer alguma coisa na casa, ou sendo que o flow dele vem de outras coisas, ele gosta de colocar em prática outras coisas na vida dele. E eu ali batendo naquela tecla, isso não trazia resultados bons. Só trazia conflitos, frustração, e aí, você não fez, não sei o quê, poxa vida, eu já te pedi várias vezes, mas cara, analisa, né? Eu parei para analisar isso, que ele é tão bom em outras coisas, que por que eu fico batendo naquela mesma tecla, exigindo dele o que não é natural para ele fazer, entendeu? Não é assim, não vai trazer um ânimo. Aí eu falo, Lê, vá andar de bicicleta com as crianças no Barigui. Tá bom, eu vou. Né? Outras coisas que trazem uma alegria muito grande para ele. Lê, eu não tô conseguindo, poxa, você me ajuda com essa planilha aqui, me ajuda a organizar, a planejar isso. Não, vamos lá, vamos fazer. Então, assim, exigir das pessoas também, é legal a gente saber o talento do outro, para você conseguir exigir aquilo que ele pode te oferecer. E muito além de um teste, né, ele é um exercício de observação, porque a partir desses elementos que a gente tem, que a gente estuda e tudo mais, que são os 34 talentos da Gallup, além desses conceitos, existe muito mais um trabalho de observação, né? Porque ele é o dia a dia, né? Como eu observo aquela pessoa através desse olhar. E essa observação é que te coloca, essa pessoa aqui, ela precisa disso aqui, ela é melhor nisso aqui. Eu tô exigindo dela, só que eu sou muito melhor do que ela, do que isso. E eu trouxe essa carga de, ele tem que fazer isso, ou aquela pessoa tem que fazer aquilo, como se fosse uma carga que é carregada e a gente acaba nem pensando, né? Mas muitas vezes não, quem é melhor fazer sou eu. Então para que eu vou exigir isso dela? Porque a gente não se complementa. Porque não são, eu vou até aqui, você vai até esse ponto. Isso é muito importante e parte a partir do quê? Da observação e do autoconhecimento. Quando a gente se compreende, quando a gente se entende, quando a gente também está no flow, e estar no flow a gente fala do flow profissional, do flow pessoal, na família, de tudo, né? Nos amigos, estar no flow é estar assim, se sentindo bem, se sentindo, cara, isso aqui é onde eu sento, é onde é o meu lugar, né? E conta um pouco agora a gente já tem farinha, já tem bolo, já tem a farinha, já tem o leite, já tem o ovo, tem até a cerejinha do bolo, mas como é que a gente faz o docinho desse bolo? Como é a espiritualidade na sua vida de empreendedora? Conta um pouquinho pra gente. Cara, isso é essencial na minha vida, assim. Na verdade, a Lico é uma empresa exoconsciente, né? O Leandro até comentou isso numa palestra. E desde como tudo isso aconteceu naturalmente, isso vinha
muitas intuições, as coisas acontecendo. Ah, tá, passou um tempo, puxa, me veio essa ideia, vou fazer, tá? Passou outro tempo, me veio essa ideia, olha que ideia boa, vou fazer. E aí, colocando em prática cada coisinha, eu ia analisando e vendo, putz, cara, isso é muito bom. E quando me dava aquele frio na barriga, sabe quando você sabe que você tá fazendo, tipo, tá desviando o caminho? Aí dava bucha. Então, assim, e seguindo, a minha família tem um centro espiritualista, que é o Recanto da Paz, e eu nasci nesse meio, né? Eu nasci com a espiritualidade na minha vida, assim. Mas isso sempre foi muito assim, inconsciente, muito leve, automático. Eu não fui atrás, né? Igual muitas outras pessoas que foi atrás, porque eu preciso, né, aprender sobre isso. Não, isso foi de uma forma muito natural também. Eu estava inserida naquele meio, né? Eu cresci nesse meio, né? Então, de 15 em 15 dias a gente tinha trabalho no centro, eu estava lá, enfiada lá, cantando todos os pontos de Umbanda. Então, eu cresci assim. E isso também foi fazendo parte da minha vida. E de uma forma muito tranquila e natural, assim. E eu vejo que meditando, fazendo yoga, também buscando outras formas, isso me ajudou bastante também, a conseguir parar e entender todas aquelas intuições que eu tinha, né? Saber de onde vinha, saber sobre a minha mediunidade também, né? É incrível quando a gente para se conhecer, porque nessa loucura de vida que a gente tem, principalmente quem tem filho, você vive só ali, você vai fazendo na tua agenda, você tem uma agenda, né? Você vai só vivendo tudo aquilo, você não para pensar assim, cara, mas o que eu senti nesse momento? O que o meu corpo tá me falando? Né? Aqui é a parte, o que a espiritualidade traz para esse momento. É isso que eu preciso fazer e a gente sente. E isso é muito forte em mim. Então, assim, quando eu tô no lugar certo e no momento certo, a certeza vem aqui, ó. E aqui, né? Então, tudo que eu faço, hoje, tudo que eu faço na minha vida, eu tento parar e prestar atenção nisso, para saber se é esse caminho que eu preciso seguir. E, sério, não tem o que falar, assim, porque eu sei que eu faço o que eu amo e que eu não conseguiria fazer outra coisa na minha vida a não ser isso, né? E disso, a Lico ainda tem muito pela frente, assim, a gente tem muitos projetos para colocar em prática, mas hoje eu sei que eu tenho 2 filhos pequenos e eu sei que eu tenho pouco tempo com eles. Quando eles tiverem 8, 9 anos ali, eles já não vão querer mais colo, eles já não vão ter essa coisa da infância, que a gente vai, que a gente abraça, que eles querem que a gente esteja ali o tempo todo. Principalmente esse colo que eles precisam, sabe? Então, assim, eu quero esse tempo com eles. Então, tem alguns projetos que vão ter que esperar. Vão ter que esperar, porque os meus filhos vêm em primeiro lugar. Mas as coisas estão acontecendo. Hoje eu faço o que eu consigo fazer, dentro do tempo que eu tenho disponível. Então, nossa, surgiu um projeto muito massa, vamos fazer. E eu sou bem empolgada com as coisas. Eu gosto de ter ideias, de fazer acontecer. Mas muitas ideias vêm e falam assim, nossa, muito legal isso, cara. Não. Não tem como. Nesse momento... Tendo filhos, eu aprendi a dizer não para as coisas também. Até para questões familiares, assim, eu sempre fui muito a psicóloga da família. Não, vamos lá. Vou fazer uma mudança. Não, vamos lá, que eu vou ajudar. Vamos carregar a caixa. Carrega no meu carro também. E eu gosto de estar nesse meio, eu gosto de ajudar, de estar ali junto, de fazer as coisas acontecerem. Mas quando eu tive filho, eu me deparei assim com, cara, né? Não sou só eu.
esse serzinho, ele precisa de mim, totalmente. Né? E todo aquele tempo que eu tinha para minha família, que eu tinha para várias outras coisas, eu tenho para eles agora. Né? E tudo bem, porque as pessoas mudam. Né? Eu mudei depois que eu me tornei mãe. E eu tô achando o máximo também, porque eu tô conseguindo dizer não para as coisas. Priorizar as coisas que são boas para minha vida também. E para deles. Né? Porque tudo isso, uma coisa que é legal, assim, tudo isso influencia na tua família também. Então, assim, não sou só eu que tenho a Lico, que sou empreendedora, né? O Leandro também é, meu marido. As crianças fazem parte disso. Todos fazem parte disso, porque quando eu tenho que me ausentar, todos se dedicam para esse momento. Né? Então, assim, é algo que, eu tenho, né, tô com um projeto aqui e tal. Você precisa discutir isso com a família também. Porque a família vai ter que se dedicar para que isso aconteça. Sabe? Então, por isso, chegamos à conclusão? Não dá. Mas tem grana e tem não sei o quê. Vai dar muito dinheiro, né? Mas não, eu preciso de tempo com eles. Nesse momento eu escolho viver com a família. Entendeu? Então, assim, que bom que eu consigo fazer isso. Não é todo mundo que consegue, né? Ter esse momento, ter esse tempo. Porque tem muitos que têm que sair cedo de casa, as crianças ficam o dia todo e tudo bem também, né? Mas até esses dias eu li uma matéria assim falando, não tenha filhos. Não tenha filhos. Se você quer continuar com o teu futebol, se você quer continuar tendo tempo, né, para assistir seus filmes, se você quer continuar tendo tempo no teu final de semana para dormir, não tenha filhos. Porque vai exigir de você ter filhos. E que bom quando você quer ter. Você precisa também se dedicar a isso, né? E é a coisa mais incrível, porque daí eu não vou deixar, eu não vou mudar, né? Eu vou ter filhos, mas eu não quero mudar. Você vai mudar, porque as tuas prioridades mudam. Né? Você começa também a se relacionar com pessoas que têm filhos, até seus amigos acabam mudando, porque isso é natural da vida, né? E foi uma coisa que aconteceu com a gente. Interessante, então, o poder das decisões, né? Muito sim. Legal isso. Muito bom ter falado contigo, Lívia. Que história maravilhosa. Eu acho que você consegue juntar família, empreendedorismo, espiritualidade e juntar todos esses pilares e colocar em prática, que eu particularmente acho que é muito a exoconsciência isso, a gente pegar todos os nossos pilares da nossa vida e conseguir com que eles entrem em sintonia, em harmonia e eles gerem movimento, porque todos eles fazem parte da gente. Eu não deixo de ser o Gustavo, que é companheiro da Leila, porque eu entro aqui na escola para ser o sócio do Juliano. Tudo isso está junto. E a gente viver em harmonia com tudo isso é o que faz a gente entrar cada vez mais no nosso flow. Lívia, e o pessoal quer acompanhar o teu trabalho? Onde é que ele vai? Qual que é o arrobinha que ele vai seguir? Como é que ele vai saber um pouco mais da Lico? Como é que ele vai entrar em contato com você? Então, a Lico tem o site, tem Instagram, então é só colocar Licoarte, o site é licoarte.com, que lá tem todas as informações para vocês. Nós trabalhamos hoje com escolas de educação infantil e fundamental. Um espaço onde a gente tem aula é no Círculo Escola, que é a sede aqui, né? Toda segunda-feira, no dia que tem a sintonia. Mas para uma outra forma de conseguir, né? Que eu quero que meu filho faça aula da Lico. Então manda pra gente qual escola seu filho estuda, pra gente tentar entrar com as aulas da Lico lá. Porque são nas escolas, são as aulas extracurriculares dentro das escolas de educação infantil e fundamental. Hoje, né? Aí tem muitos projetos rolando e tal, né? Olha, eu acompanho o trabalho de segunda com as crianças e são tudo uns Tasmania, e ela consegue com o seu pêndulo fazer com que eles, estou agora cuidando do meu corpo, observando. Ela consegue fazer isso. Então, se você tem um filho meio Tasmania em casa, liga pra Lico. Isso aí? Beijão, pessoal. Até a próxima.